Muito bem, estamos de volta com Gazeta Entrevista. Eu vou começar o programa de hoje conversando com o deputado federal Major Rocha, do PSDB, que vem aqui nos falar sobre esses primeiros dias de atuação na Câmara Federal e também dos posicionamentos da oposição, a bancada do PSDB principalmente, que é quem tem marcado posição firme nesse embate da política nacional. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. Primeiro, lhe parabenizar pelo cenário, Muito eu obrigado. Gostei da mudança. Parabéns aí a você e a equipe da TV Gazeta pela mudança. Pra gente é sempre um prazer estar aqui. Então, deputado, tem sido dias muito corridos, com muitas atividades na Câmara e muitas articulações em função, por exemplo, da CPI da Petrobras, do próprio escândalo de corrupção que está sendo investigado. Como é que o senhor avalia esses primeiros dias de trabalho? Rogério, o Brasil vive um momento sério. Nós temos aí uma crise generalizada, devido à má gestão, à ingerência, à corrupção. Nós temos aí crise no setor energético, nós estamos em vias de ter um apagão, nós temos crise na Petrobras, nós temos crise na base do governo. Que se ressaltar aqui que o governo, nessa primeira semana de trabalho do Congresso, na Câmara Federal, não ganhou uma votação. Nós temos crise de uma forma geral e há uma insatisfação também da população. O povo que votou na Dilma, e mesmo os que não votaram, com o calote eleitoral que pegaram. Tudo aquilo que ela disse que não ia fazer, ela fez e fez até com um grau maior de perversidade. Como é que isso está repercutindo dentro da Câmara? Olha, eu ouvi, até na sessão de ontem, parlamentares que votaram na Dilma se dizendo arrependido, que teriam sido enganados por ela, por várias situações. Por cobrar do trabalhador a incompetência na gestão, por cobrar dos empresários, por cobrar agora dos alunos do FIES. Então, assim... O senhor se posicionou sobre esse assunto, que aqui no Acre é manchete em todos os jornais, a insatisfação dos alunos beneficiados com o FIES. Já existe um diálogo da bancada federal do Acre com o governo federal, no sentido de ver uma solução? Nós procuramos informação com a Caixa Econômica, e vamos procurar também com o Ministério da Educação. Agora, veja que esse não é um problema só do Acre. A mudança na regra do FIES, nas regras, melhor dizendo, ela atinge todos os estudantes. Imagine alguém que fazia o FIES e tinha 100%, o FIES garantindo 100% da mensalidade dele. E agora ele vai tirar esse dinheiro de onde? Mas esse assunto ainda não foi trazido na Câmara. Não, eu levantei, eu fui o primeiro parlamentar a falar desse assunto na Câmara. Eu acho que esse assunto vai repercutir a partir da próxima semana, após o Carnaval. Por quê? Porque os estados começam, já eu vejo reclamações em São Paulo e outros estados brasileiros. Agora, deputado, em relação à CPI... foi um calote também, Em relação à CPI da Petrobras, o PT, o líder do PT, o deputado Ciba Machado, que é do Acre, exige que a investigação se estenda também à época em que o PSDB governou o país, lá com o FHC, é uma das principais exigências. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, Rogério, é interessante o PT. O PT ele foi o partido que mais pediu CPI quando era oposição. E hoje é contra todas. Para você ter uma ideia, o Ciba não assinou a CPI. O PT não queria que se investigasse a Petrobras. O PT não queria. O Ciba não assinou, nem um parlamentar petista assinou. E mais, o PT recomendou à sua base a não assinar a CPI, temendo os resultados, os desdobramentos. Veja que dentro do Congresso, a informação que nós temos que mais de 40 parlamentares são citados pelos delatores, e que eu tenho certeza que a casa não vai ser conivente. Eu acho que quem tiver envolvimento com o caso de corrupção, como é o caso de corrupção até agora, porque dizem também que na frente do escândalo do BNDES, a Petrobras é troco. Olha, então, em relação ao histórico da Câmara, para cassação de deputados, não é, digamos assim, um histórico muito positivo. Tem lá os casos, mas os escândalos maiores desse país, a comissão de ética, a própria Câmara como um todo foi generosa com os parlamentares. Mas eu acho que nós vivemos um momento diferente. E aí é que eu vou dizer. Então o PT hoje quer investigar o governo Fernando Henrique Cardoso. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Eu até na próxima semana eu vou usar a tribuna da Câmara e vou fazer o desafio aos petistas. Que eles usaram todos os artifícios para enterrar a CPI do BNDES. Que, como ele disse, segundo quem conheceu os autos da investigação, disse que na frente
da Petrobras, ou na frente do BNDES, a Petrobras é troco. Deputado, e sobre a CPI da Petrobras, o senhor não vai participar como integrante da CPI, mas vai também colaborar de que maneira? Nós entramos em entendimento com o partido, eu vou para o Conselho de Ética, né, a indicação do PSDB para o Conselho de Ética. Nós temos aí esses parlamentares envolvidos, que vão ser denunciados aí logo após o Carnaval, deve chegar a relação do Supremo, né, mas entendimento do partido, que tudo aquilo que tiver relação com o Acre, né, nós vamos participar. Veja que o esquema do Petrolão, ele guarda uma semelhança muito grande com outro esquema de corrupção que a Polícia Federal desvendou aqui no estado do Acre, que é o esquema do G7. Agora, nesse caso da G7, deputado, recentemente a Justiça isentou um dos indiciados, que teve o nome retirado do processo. Bem, não foi isento. Né? O que aconteceu é que a denúncia não chegou, e o juiz mandou retirar o nome dele, mas a investigação continua. Né? As denúncias, elas ainda não chegaram no judiciário. Depois de 2 anos, deputado? Depois de 2 anos. São casos complexos, veja. Gravações, as escutas telefônicas, todos nós, ou a maioria do povo aqui não teve acesso. Foi amplamente divulgado na imprensa. E fica claro, né, a combinação, inclusive citando o nome do governador. Agora, o governador é amigo de tal, o governador é amigo de Beltrano. Voltando para o momento atual, a formação das comissões na Câmara. Há uma disputa natural dos parlamentares para ocupar cargos nas comissões. Como é que está essa discussão? Em março, nós vamos fechar as comissões. O PSDB tem 54 deputados, é a terceira bancada da casa. E eu estou pleiteando algumas comissões. Estou pleiteando participar da Comissão de Segurança, que é minha área, né? Mas quero participar da Comissão de Relações Exteriores. Nós temos aqui uma fronteira com 2 países, né? E temos muitos assuntos que podem ser levados à Comissão de Relações Exteriores para melhorar a vida do nosso povo. Estou pleiteando também participar do Mercosul, já que a Bolívia e o Peru estão ingressando nesse mercado, né? A Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão da Amazônia. São as comissões que eu estou pretendendo participar. E o seu relacionamento com os demais parlamentares da bancada federal? Já se fala aí na escolha de um novo coordenador da bancada. Esse processo deve ser discutido com todos. Deve. Alguém se precipitou e disse que o deputado Raimundo Angelim tinha sido escolhido. Na verdade, não houve essa escolha. Ele próprio veio a público dizer que ainda não aconteceu. E ele me procurou, é verdade, e o que eu disse para ele é o seguinte: se não tiver, eu não tenho interesse, então se não tiver ninguém da oposição ou daqueles partidos que fazem oposição aqui no estado interessados, eu não tenho problema nenhum em escolhê-lo. Na verdade, a bancada acreana, ela tem, e aí nesse ponto é interessante, ela não deve convergir para interesses político-partidários, e sim para o interesse do nosso povo. E aí, acho que nesse momento, importa muito pouco quem vai conduzir. Mas quem vai conduzir tem que ter acesso a todos os parlamentares para unir, para juntar forças, para ajudar o nosso Estado. Com relação à votação de matérias importantes na Câmara, o senhor tem acompanhado todas? Tendo sessão aí entrando pela noite, né? Nessa semana aí, nós não teve uma sessão que terminou menos de 10 horas. Teve uma sessão que foi até as 3 da madrugada. E aí, nesse ponto, é bem diferente da Assembleia Legislativa, né? Onde tem menos matérias, né? O clima é mais leve. Na verdade, às vezes, a própria presidente dá um cansaço que é para ver se o quórum diminui, para determinadas pautas não serem votadas. Enfim, tem todo tipo de articulação. Já na Câmara Federal, é o contrário. O presidente ele tem lutado para que se mantenha alto o quórum. Há uma intenção dele, e eu acho justa, de descontar o ponto daqueles parlamentares que faltarem às sessões. Né? E eu acho isso correto. O trabalhador que falta o trabalho, ele é descontado no final do mês, aquele valor do pagamento dele. E o presidente, eu acho que ele começou bem, ele começou bem e deixou o recado: olha, nós vamos descontar o dia de todos os parlamentares que faltarem às sessões e às votações. No caso, na presidência da Câmara, o presidente tem também os seus próprios interesses, né? Então a pauta vai de acordo com aquilo que ele acha mais importante. Agora, voltando aqui para o Acre, em relação à questão do seu partido, PSDB, que está passando aí por mudanças naturais, né? Depois de um ano de eleição, 2 anos se passam até que novas eleições aconteçam. O senhor já foi ventilado a possibilidade de se tornar presidente da legenda no estado. Como é que está essa discussão? Olha, nós temos um acordo com o deputado Márcio Bittar, né, nosso colega de partido, e por esse acordo, a partir de abril, que é natural, o Márcio foi presidente 2 vezes, e pelo próprio estatuto, ele não poderia ser o presidente. Se fosse, não teria problema nenhum. É alguém que contribuiu com o partido.
que vai ter espaço nessa nova gestão, mas a partir de abril nós iremos assumir a presidência do partido. A ideia é trabalhar de forma um pouco diferente, né? Não focado em uma campanha política ou em uma candidatura, mas focar no crescimento do partido. O PSDB hoje é o maior partido de oposição do Brasil. Com essa reforma que se planeja fazer, ou pelo menos uma mini reforma, alguns partidos menores estão sujeitos a serem extintos, né? Rogério, o PSDB conta com essa possibilidade? Conta. Porque aí vai ter muito deputado migrando, né? Veja, nós temos uma situação hoje no Brasil que ela é muito prejudicial para a nação e para os próprios estados. Há uma proliferação de partidos hoje, que na verdade muitos deles, não todos, mas muitos deles, são criados simplesmente para alguém poder barganhar. Na verdade, o dono anda com uma pasta debaixo do braço e em época de eleição vai negociar. Isso não se tem um programa, não se tem uma ideologia, não se tem nada. Tem simplesmente, como você falou, uma pasta debaixo do braço em que o cidadão negocia o partido dele. Eu acho que essa reforma política, um dos principais, acho que uma das principais vitórias, né, da democracia brasileira, vai ser pôr um fim a essa farra. E aí o PSDB se fortalece, assim como se fortalecem os grandes partidos. Maiores, né? Os grandes partidos. Eu acho que caminhamos para isso, para se acabar com a farra desse monte de partidos. Hoje, você vê aí que o Gilberto Kassab está criando outro partido. Já tem Ele é especialista em criar Parece partidos, que sim, né? Deputado, para encerrar, o seu relacionamento com a oposição aqui no Estado, com os parlamentares estaduais, com os prefeitos, enfim, com a sua base. Não, nós já temos um contato, recebemos já prefeitos aqui daqui do Acre, né? E nesse primeiro momento, a Câmara Federal, num acerto com o relator do orçamento, já disponibilizou inclusive recursos para a gente destinar aos municípios, e a gente já tem feito esse contato com os municípios, com todos os municípios, né? Lógico que no primeiro momento não dá, o recurso que vem é pouco, esse primeiro, né? Mas nós vamos procurar, dentro das nossas limitações, atender o maior número de municípios possíveis, né? Mas sempre, e aí sábado agora eu participo de uma audiência pública em Sena Madureira para a população decidir onde ela quer que invista o recurso que eu vou poder, através do mandato, conseguir para Sena Madureira. E assim nos outros municípios. Aqui em Rio Branco nós temos aí as casas de recuperação de dependentes químicos, né? Nós pretendemos, junto com o poder público, investir, né, nessa área, acho que precisa. E assim nos outros municípios. Vamos conversar com a comunidade para saber onde a comunidade precisa, o que a comunidade... Acabar com esse negócio de o prefeito ou o governador decidir para onde vai o recurso público. Pelo menos aquilo que for oriundo do meu mandato vai ser destinado à comunidade de acordo com a comunidade. A comunidade escolher o que ela quer. Muito bem, quero agradecer aqui a presença do deputado federal Major Rocha, do PSDB, na sua primeira entrevista aqui depois de eleito deputado federal. Obrigado, deputado. Rogério, eu que agradeço, estou à sua disposição. A hora que você precisar da gente lá para vir conversar com o nosso povo, estarei à disposição. Quero aqui agradecer também a equipe da TV Gazeta, né? E mais uma vez lhe parabenizar pelo cenário. Muito obrigado. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí.